Glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15. Que a palavra de Deus ela fala aqui para nós, o que o Senhor Jesus ensina para mim e para você. Portanto, vós orareis. Assim, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina os cristãos, os apóstolos a orar, os discípulos a orar. Ele está nos ensinando a orar. E a gente vai aprender a orar com o Senhor. Mas será que isso aqui é uma simples oração? Será que é o só repetir de palavras? Porque se for só repetir de palavras, então a gente não está fazendo uma oração. A gente só está repetindo aqui as palavras como os gentios fazem, como os católicos fazem e acham que são abençoados porque estão repetindo, né? Essa oração aqui, a oração dominical. O Pai Nosso, como muitos falam, né? Mas será que é isso? O que quer dizer o que o Senhor está falando aqui nessa oração? Então vamos descobrir comigo aqui. O Espírito Santo ele vai ensinar para a gente aqui o que o Senhor quis dizer nessa oração. Ele diz, verso 9: Portanto vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu. Olha o que ele fala: Pai nosso que está no céu. O Senhor ele está ensinando a gente a chamar a Deus de Pai. Mas é qualquer um que pode chamar Deus de Pai? Não. Porque só chama de Pai aquele que é filho. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando recebemos o Senhor como Salvador. Então só aqueles que recebem o Senhor como Salvador têm o privilégio de chamar Deus de Pai. Porque ainda que um ímpio, uma pessoa que não recebe o Senhor como Salvador, não serve a Deus, chame a Deus de Pai ou até faça essa oração aqui, o Senhor não está ouvindo a oração dela. Porque ele não é filho. Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então só pode chamar Deus de Pai quem é filho. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então só aqueles que recebem o Senhor como Salvador e creem no nome de Jesus se tornam filhos de Deus e podem fazer essa oração ou fazer uma oração para o Pai. Ele continua dizendo, estou no verso 9: Santificado seja o teu nome. O nome dele é santo, santo, santo. O Senhor é santo. Verso 10: Venha o teu reino. Quem pode dizer isso? Só os salvos podem dizer isso. Só os justos podem dizer, venha o teu reino. Olha só, o Senhor na oração ensina a gente a desejar o reino de Deus. No verso 10 ele está ensinando a gente a desejar o reino de Deus. Observa que não é só uma oração, não é só palavras para serem repetidas. Você compreende isso? Olha só que coisa linda que o Senhor está ensinando aqui, porque muitas vezes a gente é ensinado a repetir por repetir. Mas essas palavras aqui, ela tem vida, um ensinamento poderoso do Senhor. Olha o que ele está falando, ó. Venha o teu reino. Nós devemos ansiar o reino de Deus. Só quem é justo anseia o reino de Deus, porque só o justo que vai morar no reino de Deus. Ele está falando, venha o teu reino. Venha, Jesus. Venha me salvar. Né? Em outras palavras, Senhor, venha, vem buscar o teu povo, que venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela é soberana, tanto na terra como no céu. E a vontade dele sempre vai ser feita, porque é a vontade dele que prevalece. A minha vontade não vale nada. A sua vontade não vale nada. A vontade de Deus vale. A vontade de Deus, que seja feita a vontade dele.
E a vontade dele é a melhor para você. Muitas vezes a nossa vontade, aos nossos olhos, ela pode parecer boa, mas diante de Deus muitas vezes não é. Então, se a gente procurar a vontade de Deus, procurar fazer a vontade do Senhor, praticar a palavra dele, vai ser feita a vontade dele. A vontade dele para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha o que o Senhor está ensinando aqui. Ele está ensinando a gente não se preocupar com amanhã. Ele está falando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não está falando, prepara o pão de amanhã, Senhor, ou da semana que vem, ou do mês que vem. Não. O Senhor vai te sustentar cada dia se você for fiel à palavra dele. O pão diário. Assim como o Senhor sustentava o povo de Israel quando estava no deserto, com maná do céu, e aquele maná era diário. Era o suficiente para cada dia, para o povo se alimentar, se fartar. E no dia seguinte, o Senhor enviava novamente e sustentava o povo dele. É o que fala aqui no verso 11. Olha, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A preocupação não com o dia de amanhã. Se preocupar com o reino de Deus, confiança no Senhor. O verso 11 está falando disso. O Senhor está ensinando a gente nessa oração a ser confiante, a confiar que o amanhã pertence ao Senhor. Amanhã Deus proverá. Ele está nos sustentando hoje, agora. O Senhor está ensinando no verso 11 a gente confiar nele, ter confiança, sem se preocupar no amanhã. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Olha só, o Senhor está ensinando aqui a gente reconhecer que é devedor. Não só financeiramente, devedor, somos pecadores, então devemos. Somos pecadores e devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Devemos pedir perdão ao Senhor todos os dias da nossa vida. E perdoa-nos as nossas dívidas, no verso 12. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele nos ensina aqui a perdoar. A perdoar. Só pode fazer essa oração aquele que perdoa para poder pedir perdão ao Senhor. Porque se eu não perdoo ninguém, se não perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me deve, como eu posso pedir perdão diante de Deus? Pedir, Senhor, me perdoa. O Senhor não vai me perdoar. Porque se eu tenho o coração duro e não perdoo uma pessoa que me fez um mal, o Senhor também não vai me perdoar. E o Senhor está ensinando isso aqui, no verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. O Senhor está ensinando perdão. Olha só que oração poderosa. Olha só que oração poderosa. Não é uma simples repetição, não é uma oração para a gente ficar repetindo, mas o Senhor está falando de vida cristã. Ele está falando de perdão. Ele está falando de alimento cotidiano, não é? Ele está falando de ansiar o reino de Deus. Ele está falando de vida cristã, não é uma simples oração. Você entende a profundidade dessa palavra? Desse ensinamento poderoso do Senhor? O jeito da gente orar? O que o Senhor está querendo dizer aqui? Ele está dizendo para a gente ansiar o reino de Deus. Ele tá dizendo aqui, a gente chamar o Senhor de Pai. Para isso a gente tem que ser salvo. Ele está dizendo, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Verso 10, assim na terra como no céu. Ele está falando, vida cristã. Ele está falando de vida cristã. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Verso 11, ele está falando de sustento, de alimento. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está falando de perdão, ele está ensinando a perdoar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, o Senhor está falando aqui
para a gente pedir a Deus para não deixar a gente cair em tentação. A tentação vai vir na vida do cristão. Mas ele está orando aqui: Senhor, não me deixe cair nessa tentação. Não me deixe. Eu não quero cair nessa tentação. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não cair nessa tentação. E ele termina: pois teu é o reino é de Deus. O poder ele é todo poderoso. E a glória é do Senhor, é só dele, não divide a glória dele com ninguém. Para todo sempre. Amém. Você percebe que oração poderosa, o ensinamento poderoso da palavra de Deus que está contido aqui? Verso 9: portanto vós orareis assim. O Senhor está ensinando a orar, mas Ele está ensinando a viver uma vida reta na presença do Senhor. Uma vida em que a gente anseia o reino de Deus. Uma vida que a gente reconhece que a vontade é do Senhor e não a nossa. Uma vida de que a gente tem dependência do Senhor para o pão de cada dia, não se preocupar com amanhã. Uma vida que a gente deve perdoar as dívidas das outras pessoas, aqueles que pecam contra a gente, para poder pedir perdão ao Senhor. E uma vida em que a gente se esforce para não cair em tentação. Porque o reino é do Senhor, a soberania é do Senhor. Nós somos servos e Ele é Senhor. Verso 14: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor termina dizendo aqui nesses dois versículos 14 e 15 sobre perdão. O dever de perdoar aquele que faz mal para a gente. Aqueles que nos ofendem, nos caluniam, nos traem. Todos nós somos pecadores, meus queridos e amados irmãos. Em algum momento da nossa vida nós traímos alguém. Em algum momento da nossa vida nós decepcionamos alguém. Em algum momento da nossa vida nós fizemos mal para alguém. Não existe homem santo. Todos somos pecadores e devemos perdoar o nosso irmão. O apóstolo Pedro lhe pergunta para o Senhor: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7? Aliás, 7 vezes? E o Senhor fala: não, 7 vezes não, é 70 vezes 7. Depois faz a conta, é 490 vezes. Se o Senhor Jesus está falando que eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim 490 vezes, eu devo perdoar. Porque senão eu não vou ser perdoado. Olha, verso 15. Estão em Mateus capítulo 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Devemos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, que nos traem, que nos enganam, que nos roubam, que nos passam para trás, que nos xingam, que nos afrontam, que nos humilham. Devemos perdoar. Pedir ao Senhor para ter misericórdia das pessoas que fazem isso com a gente, para que nosso Pai possa pedir nos perdoar também, melhor dizendo. A gente só vai ser perdoado pelo Senhor se a gente perdoar também. Porque nem adianta a gente chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, me perdoa os meus pecados, se eu não perdoo o meu irmão. O Senhor não vai ouvir a nossa oração. Mas se a gente perdoar, o Senhor ouve a nossa oração e nos perdoa também. Não se esqueça que o maior de todos, o autor da vida, o príncipe da paz, quando estava morrendo, agonizando numa cruz, ele orou desse jeito: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já parou para perceber o que é isso? Uma pessoa ser injustiçada, ser condenada inocentemente, sem fazer nenhum mal, por só fazer o bem, ser chicoteado, açoitado, ter o corpo estraçalhado, receber uma coroa de espinhos atravessada dentro do crânio,
verter o sangue todo, carregar uma cruz pesada, com os pés feridos, as mãos feridas, as costas feridas, com as roupas coladas no corpo, porque enquanto Jesus ia para o Monte Calvário, vestiram a roupa novamente, então aquela roupa ela grudou no sangue da pele do Senhor, que estava todo retalhado, ensanguentado, no sol quente, sendo chicoteado, sendo xingado, sendo humilhado, carregando aquela cruz, vazando todo o sangue dele, sofrendo com dor de cabeça, com enjoo, com febre, com cansaço. Sendo pregado numa cruz, tendo a mão e os pés pregados com pregos enormes enferrujados, sendo pendurado e o peso do corpo descer sobre a mão. Imagina a dor disso. E depois desse todo esse sofrimento, o Senhor Jesus, Ele orar por aqueles que fizeram aquilo com Ele. E não se engane, meu querido, meu amado irmão, não foi só aqueles homens que fizeram aquilo com o Senhor Jesus. Não foram só os soldados romanos, não foram só os homens do Sinédrio, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os soldados do templo, que fizeram esse mal para o Senhor, que fizeram isso com o Senhor. Foi eu e você, porque aquela cruz era para mim e para você. Eu merecia estar lá pendurado. Eu merecia sofrer aquilo, você merecia sofrer aquilo, porque nós pecamos. Fomos nós que pecamos, não foi Ele. Ele é santo. Mas Ele fez aquilo por mim e por você. E naquele momento, Ele ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabes o que fazem. Então o Senhor, Ele perdoou. Quando nós perdoamos aquele que nos fazem mal, nos ofende, nós ficamos um pouquinho mais parecidos com o Senhor. E o Senhor se agrada disso. Vamos ler de novo, em nome de Jesus, essa oração linda, esse ensinamento lindo do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, aleluia, o poder e a glória para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por a gente ter a Bíblia Sagrada, Senhor. Esse livro santo, poderoso, atual. Esse livro que nos ensina, Senhor, a ir morar no céu, a fazer a Tua vontade. Esse livro, meu Pai, que fala conosco, porque ele é vivo, Senhor. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela fala com a gente, Senhor. O Senhor está falando com a gente. O Senhor, que honra, Senhor. O Senhor nos ensinou a orar, Pai. O Senhor nos ensinou a perdoar. O Senhor nos ensinou a confiar em Ti. O Senhor nos ensinou a ansiar pelo Teu reino, tudo nessa oração, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor, sopra com Teu Espírito na vida de cada um dos meus irmãos. Preencha eles com Teu poder, com a Tua virtude, com a Tua unção,
com os teus dons, Pai, para fazer a tua obra e glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa cada um deles, meu Pai. E muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela preocupação que o Senhor tem conosco, de falar com a gente. Que privilégio, Senhor, ouvir o Senhor falar. Pecadores miseráveis, Senhor. Eu, que sou o principal pecador, um homem cheio de defeitos, de falhas, de erros, que muitas vezes decepciona o Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso que enviou essa palavra para a gente. O Senhor falou conosco, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos. Supre todas as necessidades deles, Pai. Guia a vida deles, que eles possam ser guiados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o maior de todos, o que morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia.